Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Depois dessas mensagens do Evangelho tão profundas para a nossa vida, pelo menos para a minha vida quando eu escuto Jesus falar sobre a hipocrisia, como padre, eu tento refletir sobre o que eu já tenho falado até aqui, se eu tentei viver conforme que ele ensina, que é muito difícil, como eu falei, ou se eu tenho caminhado de uma maneira distante do que ele prega. Foram palavras bem duras que nós ouvimos ao longo da semana, mas são palavras necessárias, porque se a gente não tiver essa autocrítica, e uma das coisas que mais me apaixona, me encanta na figura do Papa Francisco, é essa autocrítica que ele faz de dentro para fora, entre nós. Ele fala tanto dessa necessidade de se observar, perceber o que está errado no nosso meio, né? E dizendo a partir de si mesmo, não a partir do outro. Então eu acredito que nós nos tornamos uma comunidade muito mais verdadeira, muito mais necessária, quando nós buscamos a não contradição, a não hipocrisia, mas a misericórdia e a compaixão. Então vamos juntos meditar o Evangelho dessa quinta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra, ela é bem forte também, porque Jesus diz: ficai atentos, porque não sabeis a hora em que o patrão vai chegar. Esse ano de 2020 tem sido um ano bem desafiador. Eu digo para os meus amigos que estão próximos a mim. É um ano em que estou aprendendo muitas coisas, embora muito difícil colocá-las em prática, mas estou refletindo muito sobre isso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu faço muitos projetos, muitos planos. No mês tal eu quero fazer isso, naquele outro mês eu quero fazer aquilo, eu vou nomeando, eu vou colocando datas e eu quero cumprir tudo aquilo. Esse ano em especial de 2020 eu aprendi que eu não posso ser assim. Ser tão ansioso, ser tão assim, querer ser tão pontual, porque a vida não é assim. Lá no comecinho do ano eu tinha algumas datas que eu precisava agendar alguns compromissos, eu agendei, fiz a maior propaganda e na prática não deu certo, porque alguns compromissos eram em São Paulo e no dia que eu tinha que estar lá, choveu muito, não podia nem entrar em São Paulo. Ali já foi a primeira decepção. Ao longo da minha vida isso acontecia, mas parece que esse ano eu consegui observar. Esse tempo que eu fiquei em casa, eu consegui observar que eu não tenho o controle e o poder de nada. Que de repente vem uma doença como essa e para tudo. Os meus planos, assim como os seus planos, a gente parou. A gente não pode dizer agora, bom, eu tinha uma viagem programada, acho que em setembro eu vou. Não, a gente não pode dizer isso. A gente não sabe quando que as coisas vão melhorar. A gente não sabe. Então a vida, ela é cheia de surpresas. A gente tem que buscar ao longo dessas surpresas, ao longo dessas
intempéries, dessas provações, nos adaptarmos, mas sempre conscientes da nossa finitude. Eu gosto muito dessa palavra, porque a gente não precisava pensar na morte como a gente tem pensado ultimamente. A gente vivia a nossa vida, correndo para lá, correndo para cá, despertando para ir trabalhar, despertando para ir para a escola. A gente estava vivendo meio que anestesiado. De repente, lá em fevereiro, março, a gente começa a ver que tem pessoas paradas na porta dos hospitais e não tem vaga para todo mundo. A gente começa a ver 400 pessoas morrendo na Itália, 500 pessoas aqui no Brasil, 1000 e poucas. Então, muita morte presente todos os dias. O assunto é morte, finitude, fim, pessoas jovens que partem. Então veja como que a nossa vida ela é efêmera, ela é breve. A gente está aqui agora, eu estou aqui falando para vocês, estou com a minha roupa de freio, estou no convento que eu amo, estou perto das pessoas que eu gosto, mas amanhã eu posso já não estar. E é disso que o Evangelho está falando hoje, dessa vida breve, dessa vida passageira. E se nós voltarmos para Deus, para a nossa origem divina, como nós estaríamos? O que estariam em nossas mãos para apresentarmos ao Senhor? Será que estaria essa nossa correria? Será que a gente poderia dizer, olha, Senhor, eu corri tanto na minha vida que eu não aproveitei nada? Eu tenho um amigo, ele viaja sempre comigo e ele é pai. E no comecinho do ano ele dizia assim para mim, olha, Frei, o que eu fico mais triste é de viajar e não ver o meu filho crescer, porque eu tô sempre viajando. E nessa pandemia, o que ele mais fez foi ficar junto com o filho que é bebê, que é pequenininho. Ele tem acompanhado o crescimento do filho, vivendo momentos difíceis, porque essa questão toda de viagem eu acho que é a última coisa que vai voltar, mas ele está em casa, vendo o filho sorri, ele diz que o que dá mais força para ele é o sorriso do filho. E com certeza o filho vai se lembrar dessa fase de crescimento da presença do pai, brincando, rindo, estando ali presente. Então veja como a gente precisa ressignificar a nossa própria vida, a nossa própria existência. A gente precisa colocar mais sentido, mais sabor na nossa existência, na nossa experiência pessoal. A gente precisa desacelerar e infelizmente a gente achava no começo dessa pandemia que nós iríamos todos passar por essa mudança. O mundo realmente está mudando, mas a humanidade ainda não conseguiu despertar, a gente não acompanha essa mudança. A gente está ficando lá para trás num saudosismo. Ai, que saudade de quando eu fazia isso, que saudade de quando eu fazia aquilo. E a gente não se colocou no momento presente, a gente não está preparado para esse momento. A gente está aqui, mas com saudade do que era. Pois bem, o mundo que a gente conheceu até fevereiro, até março desse ano, acabou, não volta mais. As coisas não voltam. Não vai ser, sabe? Eu acredito que pode ser melhor ou pode ser pior, não sei, depende da gente, mas elas não são iguais, nada é igual. A pessoa que eu era há um ano atrás, eu já não sou mais. A pessoa que eu era antes da missa que eu acabei de celebrar, ela não existe mais. Ela muda, ela é passageira, as coisas passam e a gente precisa levar sentido, trazer sentido, mais estado de presença. Então, estar consciente que a nossa vida é frágil, é cumprir o que o Evangelho fala. Jesus fala, ficai atentos, porque não sabeis a hora que o patrão vai voltar. A gente não está preparado para essa finitude. A gente quer controlar a nossa vida, a gente quer colocar hora, dia, e a gente esquece que a gente não é eterno. A gente vai passar. Aqui, ó, tudo que está aqui nesse convento, nada é meu. Nem essa roupa é minha, porque quando eu for embora, ou ela vai ser doada ou ela vai ser usada para outra coisa. Ela não é minha, eu não tenho nada nessa vida. A gente não tem nada. O que a gente tem são as experiências que a gente leva. Por isso a gente precisa enriquecer o nosso coração, a nossa alma com essas experiências profundas. Experiências de afetividade, experiências com as pessoas que a gente ama, de beijo, de abraço, de diálogo, de conversa. Experiências gostosas, sabe? De sentar num pôr do sol, numa tarde, sentar pertinho de quem a gente ama, falar de assuntos que nos toquem, que nos transformem, cantar junto com alguém que você gosta, uma música que vocês gostam. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Por isso, estar atento é uma mensagem para mim e para você. Será que nós estamos atentos a esses sinais dos tempos? Será que nós estamos atentos que a nossa vida está passando? A pessoa que você era quando esse vídeo começou já não existe mais. O mundo que estava aqui no momento que começou esse vídeo, que eu comecei a gravar,
Os carros estão ali na rua passando. Passa, vai, vem, vai, vem. A hora vai avançando. E cada hora que passa, menos tempo a gente tem para fazer a diferença. Isso não é para entristecer, isso não é para assustar. Isso é realidade. A passagem, a transformação da vida humana para a vida divina, ela vai vir para todos nós. Por isso estejamos preparados, ou busquemos, pelo menos ao longo do caminho, estar melhores, estarmos bem, para quando o patrão chegar, a gente está bem vestido. Vestido com a compaixão, com a bondade, com o sorriso, com a leveza do ser humano. Te agradeço por estar aqui, deixa o seu like, coloca o seu joinha aí se você gostou. E lembrar que amanhã, sexta-feira, nós temos a nossa live de 2 anos da Missa da Família. Então você vai poder interagir, pedir as músicas que você gosta, dizer que você admira, que você participa, contar um testemunho. Tantas pessoas gostam de contar testemunho. Conta, narra o seu testemunho lá para o Casinha. Depois dessa live, aliás, depois desse louvor, depois dos cantos e tudo, eu vou conduzir a bênção do Santíssimo Sacramento. E é isso. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu carinho. E se lembre, o patrão está voltando. E quando ele voltar, nós precisamos ter frutos para entregar.